Salve, salve, insalubre! Como é que você tá? Bora começar essa semana aqui, plena terça-feira, e trocar uma ideia sobre as principais notícias do mercado cripto. Mercado esse que está todo verdinho, bonitão. A gente vai fazer algumas análises aí bem rápidas no gráfico de Bitcoin, as principais moedas que eu acompanho, e vou trazer algumas notícias aí ligadas a DeFi, NFT, Bitcoin. Então vem comigo! Esse é um quadro que eu fazia toda semana no começo do canal, onde eu analisava as principais criptomoedas que eu acompanho e, além disso, analisava o gráfico e trazia as principais notícias aí do mercado. Então, se você gostar desse tipo de vídeo, comenta aqui para eu continuar trazendo vídeos assim. Ou você prefere só DeFi insalubre, ou você prefere NFT? O que você quer? Comenta aí pra gente conseguir entender, não é mesmo? Mercado aí todo verde, galera, a gente consegue ver a principal alta sendo da ApeCoin. E na minha visão, essa bagacinha aqui vai dar uma crescida nesses próximos dias, nessas próximas semanas, pois o terreno virtual do Bored Ape vai ser lançado. Se você está nesse mundo de criptomoeda, você já deve ter visto aquele macaco digital que o próprio Neymar Júnior tem, que vários outros atores, o Snoop Dogg tem, várias outras pessoas famosas possuem, e eles têm a moeda que é a ApeCoin, e ela vem crescendo aí absurdamente. Esse aqui é o Crypto Bubbles, onde eu coloco bolhas aí e eu consigo decifrar o que eu quero que essas bolhas mostrem. No caso aqui, a gente está mostrando as maiores valorizações do dia. Então perceba que nesse dia foi só 13%. Se eu colocar aqui em semana, a gente consegue ver que na semana, na verdade, quem está ganhando é a Áudio. Muito interessante, uma moeda interligada aí ao ecossistema do Spotify, com parceria do Spotify, interligado aí a músicos, uma baita moeda. Kusama e Ape também tendo aí as principais valorizações, enquanto algumas como MetaHero, Gala, Atom vieram caindo aí na semana. Se eu fechar aqui e ir direto para análise do gráfico de Bitcoin, a gente consegue observar de cara que eu tinha traçado essa linha aqui de tendência de alta e eu tinha falado, a última vez que eu analisei, na última live que eu consegui analisar aí, graficamente falando, eu falei que esse era o último ponto que o Bitcoin poderia vir testar, e se ele perdesse essa linhazinha aqui que ele vem segurando, com certeza a gente ia observar patamares aí um pouco mais abaixo. Porém, ele, pelo menos no dia de hoje, na semana, na verdade, esse aqui é o gráfico semanal, nessa semana ele deu uma segurada bem interessante no dia de hoje especificamente. Se eu colocar no diário aqui, a gente consegue ver que entre ontem e hoje ele fez um pivôzinho aí, batendo quase na linha que eu tinha traçado ali como o principal suporte, né? A gente consegue ver essa cunha de alta aí se formando, onde ele vem respeitando esses fundos e topos aqui, e a gente tem que torcer para ele realmente não perder isso aqui e fazer um pivô de baixa para baixo, porque isso indicaria aí mais queda. Porém, na minha visão, isso daí é basicamente uma opinião. Eu acho que a gente já caiu demais, comparado aí ao nosso topo, né? A gente vê altcoins aí que sofreram uma queda de 90%. Isso não quer dizer que não vá continuar caindo tanto o Bitcoin, quanto o Ethereum, quanto as altcoins. Não quer dizer, mas quer dizer que já está barato. Então, na minha opinião, todos os ativos aí, incluindo Bitcoin, Ethereum, ativos que a gente consegue se posicionar pro longo prazo, né? Ativos muito bem fundamentados, na minha visão, estão muito baratos. E aqui ele continua fazendo, em questão de gráfico, fundos maiores do que os fundos anteriores. Então, o que uma tendência de alta nos mostra, normalmente, né? Nos mostra pivôs que tem fundo mais alto que o fundo anterior e topo mais alto que o topo anterior. Se ele fizer realmente esse movimento parecido, a gente vai conseguir aí um topo mais alto. Aí depois ele vem e faz mais um fundo que tem que ser mais alto do que esse anterior aqui. E esse sim seria aí basicamente a evolução de uma tendência de alta. A gente ficou bastante tempo lateralizado nesse caixote aqui. Se a gente colocar, a gente consegue observar que a gente está aqui faz algumas semaninhas já. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar basicamente, ó, o mesmo caixote no gráfico semanal e perceba que a gente está aqui desde o dia 3 de janeiro, onde a gente simplesmente estourou esse caixote para baixo e a gente vem acumulando aí meio que lateral dentro desse caixote aqui, e o pessoal não deixa cair dessa linha aqui, gente. Isso aqui está sendo realmente
é um ponto muito importante. Perceba o tempo que a gente ficou aqui também. E tá sendo literalmente um ponto onde a galera não deixa escapar porque já precifica o Bitcoin muito barato. Então, ó, percebe que chega nesse ponto aqui, ele já vai, fica alguns segundinhos e depois ele já volta a subir. Acontece o mesmo nesse dia aqui, ó. Ele fica um tempinho e já volta a subir. Então, toda vez que ele chega perto aqui dessa região dos 34, 35 mil dólares, a galera já começa a voltar a comprar. E isso é algo muito bom. Mostra ali que a gente está cravando, né? Possivelmente um fundo aí do Bitcoin que a gente pode não voltar a ver futuramente numa tendência de alta. Lembrando que na história do Bitcoin, a gente nunca voltou para testar um fundo anterior quando a gente fala de ciclos, tá, gente? Então, se a gente pegar aqui, esse aqui é o gráfico, ele não é o mais antigo, mas se a gente pegar o gráfico aqui, tá? De algum gráfico do Bitcoin que seja mais antigo do que esse aqui, a gente já de cara consegue observar que ele nunca chegou. Vamos pegar o da Coinbase aqui para ver se ele é um pouco mais antigo. Não é, mas a gente já consegue observar aqui, ó. Esse foi o topo do antigo ciclo, o ciclo antes da pandemia e tudo mais. Se a gente der um zoom aqui, a gente consegue ver que foi uma baita alta também na época. Esse aqui é o gráfico semanal e se liga, ele chegou a fazer uma baita alta e depois esse aqui foi o crash aí do Corona Dump e depois essa outra alta que aconteceu. Então, se a gente pegar essa primeira alta aqui, ó, a gente nunca chegou a voltar lá para testar. E se a gente pegar nas altas anteriores, a gente também nunca testou aí o topo anterior. E acredito eu que a gente também, quando voltar a subir, não vai testar aí os fundos e topos anteriores, beleza? Vamos dar uma olhadinha no Ethereum aí para ver como é que tá a situação. Eu tô muito bullish com o Ethereum, tá, gente? Eu gosto muito do Ethereum e na minha visão isso aqui é claramente, né? Principalmente ele tá fazendo isso na média de 8. Essa aqui é a média roxa de 8 semanas, tá? Então ele tá batendo exatamente na média de 8 e fazendo exatamente um pivô de alta, gente. Se ele se concluir, né, nos próximos dias vindo assim, dessa maneira, com o fundo mais alto do que o fundo anterior, o topo mais alto do que o topo anterior, a gente vai conseguir definitivamente aí ver pelo menos indícios de tendência de alta aí, como aconteceu aqui. Perceba que é exatamente esse o movimento. Ele vem, sobe, corrige, normal, sobe novamente e depois ele começou aí uma tendência de baixo, que é exatamente o mesmo movimento, porém ao contrário, que daí são topos mais baixos do que os topos anteriores. Basicamente é isso que a gente consegue observar. E se a gente pegar aqui, ó, com a seta fica um pouco mais fácil, ó. A gente vê que ele faz exatamente isso, ó. Olha só como é que é sempre mais alto do que o anterior. E se a gente pegar aqui e fazer novamente com a mesma setinha o movimento para baixo, a gente consegue observar exatamente a mesma coisa. Fundo mais alto aí do que fundos anteriores. E esse é o movimento de baixa, tá? Óbvio que nunca vai ser perfeito, afinal, precificação aí, ela vai conforme acontecimentos também, guerras, enfim. Porém, os movimentos aí de tendência são sempre em ondas, tá? A gente consegue analisar aqui a ADA Cardano com um preço muito bom para se acumular. A gente consegue ver que já teve uma queda aí, basicamente, do topo de 3,11 para o local que está agora, ó, é 70%. Então, na minha visão, a gente está com uma oportunidade aí de comprar a ADA Cardano num preço aí que a gente pode ver que possivelmente a gente não vai conseguir ver futuramente novamente, tá? Menos de $1 aí. Pode cair mais? Obviamente, tudo depende do Bitcoin aí, dos acontecimentos que vêm a ocorrer. E vou dar mais uma olhadinha em apenas mais uma cripto aqui, caso vocês queiram que eu veja mais no próximo notícias aí semanais, você escreve ela aí, que eu vou dar uma olhada um pouco mais a fundo. Eu queria dar uma olhada na Ape, que foi o que eu falei ali no começo. É uma moeda muito nova, tá, gente? Porém, olha esse movimento que ela tá fazendo exatamente agora. Veio, deu uma pirocada para cima, corrigiu para fazer o pivô de alta. Eu acredito aí que por conta do lançamento aí desses terrenos que vão vir do Bored Ape, a gente consiga aí ter um resultado bem interessante para pelo menos um trade, alguma coisa aí na ApeCoin. Então, se eu fosse apostar no curto prazo, porque para mim todas essas criptomoedas aqui que eu deixo aqui favoritadas são criptomoedas bem fundamentadas. Avax, Solana, Phantom, Aron, Cro, Polkadot, Link, Kusama, Chile, Scott, AGX, Audios, Luna, Agabar, Gala, MetaHero, Atom, Domi, Mana, Aka,
muito boa essa moeda também, ACA e Ape. Todas moedas para mim a longo prazo muito interessantes e com bons preços por conta dessa queda aí que a gente teve ultimamente. A Ape, a mais nova delas, tem aí, em questão de semana, pouquíssimas 6 semanas de vida e a gente consegue ver aí que desde o primeiro do lançamento em si, que ela chegou a bater aí mais de $28, ela corrigiu e ela continua aí basicamente numa tendência de alta. Vamos ver como é que vai se comportar esse ativo aí nos próximos dias. Vamos então para as notícias da semana, as principais notícias aí vinculadas ao mundo de criptomoedas, e da primeira eu já trago aqui para vocês uma notícia ligada a NFT. Moonbirds voa para o primeiro lugar entre NFTs com 290 milhões vendidos em 4 dias. Então essa pequena bagaça aqui, que é um NFT que foi lançado faz 4 fucking dias, já tá valendo 18 Ethereum, gente. Então a gente consegue observar aí uma disrupção quando se trata de NFT. Não é à toa que as principais pessoas aí do ambiente cripto começaram a falar um pouco mais a fundo de NFT. A gente mesmo aqui do Insalubre já estamos colocando o pezinho na água NFT, já trouxemos alguns conteúdos também ligados a NFT, e tem muita gente que tem um certo preconceito aí, às vezes por não entender, porque é algo meio complexo, algo que você não consegue realmente precificar com valores tangíveis ali. Você não consegue falar, esse NFT aqui vale X, igual você consegue aí basicamente com outras coisas, como um carro, como um apartamento. O NFT, o próprio mercado, assim como as criptomoedas, o próprio mercado que precifica esse ativo, e pra gente é muito intangível ainda, tá? Mas ainda, gente, eu acredito que vai acontecer aí uma grande valorização nesses próximos anos aí, quando se trata de todo o ambiente de NFT. E a gente vê que esse tal de Moonbirds aí foi lançado há 4 dias, e basicamente o preço mínimo deles era 2 Ethereums no sábado, e agora rapidamente atingiu aí 18 Ethereums, daí dá quase 10x em alguns dias, tá? O recém-lançado projeto token não fungível NFT Moonbirds, baseado na Ethereum, está subindo para o topo dos rankings de negócios depois de gerar 290 milhões em vendas em apenas 4 dias. E eu, que não sou bobo nem nada, já vim e deixei aberto aqui o OpenSea desses Moonbirds, porque eu não conhecia, tá, gente? Então eu já observei aqui que são 10 mil itens, tem 6 mil proprietários desses itens aí, então obviamente que tem vários que tem mais do que um, e atualmente o preço mínimo está de 18,4 Ethereums. Vocês sabem quanto que dá isso, gente? O Ethereum tá cerca de 3 mil, um pouco mais aí, $3.000. Então se você fizer uma conta básica, se fosse 20, a gente consegue ver aí que seria mais de 60 fucking mil dólares. Porém, não é 20, é um pouco a menos, mas vamos supor que seja 60 fucking mil dólares, uma corujinha pixelada aí. Mas não é só a corujinha, né, que é o que eu falava anteriormente ali. Tem toda uma comunidade por trás, a gente tem que ver quem são esses caras que estão comprando isso daí. Igual acontece no Ape lá, tem vários famosos comprando. O que você ganha ao comprar uma corujinha dessa? Enfim, muita coisa. Eu ainda não tenho esse cacife para meter 15 Ethereums em um NFT, porém, provavelmente quando eu tiver, eu também vou comprar. Obviamente com o meu capital de risco. Hoje em dia o meu capital de risco vai para DeFi insalubres, que a gente sempre traz aqui no canal. Porém, já estamos colocando o pezinho na água em NFT. Se a gente vier aqui, ó, no meu perfil, você vai ver que eu já tenho alguns NFTs aí que eu garanti. Tem esse aqui que não mostrou, não sei porquê. Uai, não mostrou. Vamos ver aqui se eu consigo aqui mostrar. Não sei, vamos ter que dar um jeito de mostrar essa bagaça. Temos aqui também 2 caveiras insalubrentas, mas esse aqui eu já vi qual que é, tá, gente? Não sei porque não mostrou aqui no OpenSea, se eu tenho que clicar em alguma bagaça. Olha como é que eu já acabei de descobrir que quando não aparecesse o NFT, mesmo depois de mintado e já tendo mostrado em outros locais, porque já tinha mostrado aí em basicamente outros locais, você tem que clicar aqui em Refresh Metadata, que ele já vai aparecer. Olha minha caveirona aí, a braba, ó, toma ali. Logo com olho de caveira ali, tem um malucão aqui. E essa aqui eu resolvi adquirir aí também com um pouquinho de Ethereum. Foi, se eu não me engano, 0,08 Ethereum. E olha só que já tem uns caras dando lance de 0,11 Ethereums aqui. E a festa ainda nem começou. Espero que dê de louco e faça igual o Moonbirds aqui, que saiu
igual louco aí para 290 milhões vendidos em 4 dias. Vamos ver como que vai ser essa Toxic School aqui. Então, a primeira notícia é ligado ao ambiente de NFT. A segunda notícia que eu queria trazer para vocês é algo ligado aos conteúdos que eu trago aqui para vocês, gente. DeFi 2.0, a nova era das finanças descentralizadas. Não é à toa que vários dos vídeos que eu estou trazendo para vocês é aquele modelo de DeFi, são, né, aqueles modelos de DeFi 2.0, que são aqueles DeFi parecidos com a Tomb, que eu já trouxe vários forks da Tomb aqui. Eles deram um exemplo aqui até da Olympus DAO, que também é um da rede Ethereum, muito conhecido. Eles deram o exemplo aqui da Spell também, ó, Abracadabra, que é lá da rede Phantom, que eu também trago vários vídeos aqui para vocês. Tô trazendo bastante na MMF também, e você pega na MMF a maioria dos DeFi que estão sendo lançados lá também são esses DeFi 2.0, tá, gente? As principais características, a maioria deles são as próprias comunidades que votam ali, eles são ambientes DAO, que a gente chama, né? Então, eu quero tomar tal decisão, eles mandam para a comunidade, eles votam ali, pá, quem ganhou vai seguir tal caminho. Essa é uma das características. Outra característica aí, tem sistema de empréstimo. Outras características aí, algumas travas em questão de tempo ali, da rentabilidade e tudo mais. Então, nesse novo estilo de DeFi aí, tá sendo bastante ascendente, cada vez mais e mais pessoas entrando para esse ambiente, o que traz aí uma nova era das finanças descentralizadas. Acredito, na minha opinião, que o DeFi normal, estilo PancakeSwap, enfim, os farms, stakes, não vão acabar, porém eu acho que eles vão coexistir, eles vão existir juntamente com o DeFi 2.0, igual já está acontecendo. A gente consegue ver plataformas tipo a MMF, se a gente abrir aqui, a MMF, ela é um DeFi padrão, que não é o 2.0 ainda, que tem farm, stake, pools, e ao mesmo tempo eles foram e lançaram a Savannah, que daí já é um DeFi 2.0. Então a gente consegue observar uma própria criptomoeda DeFi 1.0, DeFi padrão, o maior DeFi inclusive da rede CRO, com os seus farms aqui, APIs interessantes ainda e tudo mais, vindo e lançando também um DeFi 2.0, no caso aqui da Savannah, que se a gente pegar aqui, tem o esquema de bond, tem todo o esquema lá que estava falando ali na frente também, que tem duas moedas, uma delas é sempre entrelaçada com outra moeda, no caso a Savannah é entrelaçada com a própria MMF, que é a primeira plataforma, enfim, não cabe aqui a esse vídeo, porém eu queria trazer essa notícia aí para vocês abrirem os olhos para esses DeFi 2.0, porque a oportunidade normalmente está nas ondas. Essas ondas podem vir e ficar, como podem ser passageiras. E se você surfa uma onda que vem e fica, ou até uma passageira e sai no momento certo, você consegue realmente lucrar valores interessantes aí. Quem conseguiu pegar o começo do DeFi normal fez uma grana muito interessante e o DeFi normal veio para ficar. Quem pegar esses DeFi 2.0, pode ser que daqui 1, 2, 3, 4 meses eles não existam mais. Mas se você tá surfando essa onda, igual eu tô trazendo vídeo sobre aí, trazendo bastante DeFi novos aqui no canal, você consegue surfar isso daí, fazer uma grana, entrar em outros DeFi, enfim. Vamos para a terceira notícia da semana aqui, então, lembrando que se você comentar aqui, se você gostou desse tipo de quadro, se você quer, comenta exatamente o seguinte, então, a gente vai começar uma competição aqui, no meio do vídeo, a gente vai começar uma competição, eu vou pedir para você seguir nosso Instagram, que tá ali em cima, ó, Insalubres Cripto, também tá aqui na descrição, tem nosso grupo do Telegram aqui também, e a competição é o seguinte, se tiver mais de 20 comentários aqui embaixo, traz parte 2, hashtag traz parte 2, na semana que vem eu vou trazer aí as principais notícias ligadas ao mundo cripto novamente e assim a gente vai trazendo aí sempre, porque é bom trazer no começo da semana essas notícias pra galera se conceituar aí, ver qual é que é. Agora, se não tiver essa quantidade de comentários, eu vou entender que vocês não querem e eu vou procurar outro tipo de conteúdo aí, mas na minha visão é um conteúdo que é interessante porque você pode pegar no começo da semana, dar uma olhada e falar, nossa, aconteceu isso, oh my god, vamos então para a próxima semana aqui, oh my god, Bitcoin valendo 100 mil e bora para a terceira notícia aqui, hacker rouba 376 milhões em criptomoedas e acaba doando parte para a Ucrânia. Então achamos aí o hacker do bem, galera. Até a caridade aconteceu após o grande ataque hack nesse feriado. Um hacker roubou 376 fucking milhões
em criptomoedas no último domingo de Páscoa e doou mais de R$1 milhão para a Ucrânia em sua carteira pública, com sua tradução para português significando pé de feijão. Então os hackers gostam de deixar aquela assinatura lá, né? E ele acabou deixando uma assinatura bem básica aí no meio dessa ação que ele fez. No dia 17 de abril, o protocolo Beanstalk sofreu um ataque de empréstimo instantâneo devido a uma falha em seus recém-introduzidos Curve LP Silos, que comprometeu o mecanismo de governança do protocolo, permitindo que o invasor conduzisse uma execução emergencial de uma proposta maliciosa desviando fundos do projeto. Ou seja, muito blá 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 o escassachê para falar que basicamente eles pegaram uma vulnerabilidade aí, o hacker foi e deu uma The Crazy e acabou capturando umas criptomoedas aí, algo muito feio, né? Mas hoje em dia a gente consegue ver que existem ações aí que podem ser tomadas. É óbvio que o dono da rede Ethereum não vai fazer nada, mas essas carteiras aí, olha lá, essas carteiras normalmente elas ficam manchadas, então é difícil eles conseguirem movimentar essa grana, porque se ele vai movimentar essa grana para uma corretora, por exemplo, ele tem que, para tirar uma grana alta, ele tem que fazer o KY, sei lá, mandar foto e tudo mais, daí ele já vai pego ali. Agora se ele manda pra tal lugar, vai ter um aviso gigante na carteira dele. Essa carteira fez tal coisa. Então a gente viu aí no hack também que aconteceu envolvendo a rede lá da X-Infinity, que o cara, no mesmo instante, se você colocasse o contrato da carteira dele no Etherscan, você já via que tinha um aviso gigante lá. Não negocie com essa carteira, blá blá blá, ou alguns esquemas assim. Então é foda, gente. Esses ataques aí são realmente fodas. Mas a gente consegue ver aí que também o cara tem que ser realmente ninja para conseguir utilizar essa grana que ele pegou, né? A maioria, tem vários casos que a gente realmente vê que os hackers fazem isso e acabam devolvendo. É exatamente por isso, porque não tem muito como, pelo menos eu não tenho esse conhecimento, mas não tem muito por onde ele fugir. É óbvio que deve existir métodos do submundo cripto, óbvio que deve existir. Esses caras, inclusive, que são hackers, devem saber como é que funcionam esses métodos aí. Mas eu nem imagino qual é que é e acredito que deve dar um trabalho da pega, porque a maioria dos hackers vão lá, tem um puta trabalho para hackear para depois devolver. Eu acho que eles são recompensados por isso, porque eles acharam uma brecha ali no protocolo. O próprio protocolo ali deve dar uma recompensa caso ele devolva, né? Mas, enfim, então trouxe uma notícia aí que esse hacker roubou 376 milhões de reais e acabou doando uma parte aí para a Ucrânia. Então é um hacker do bem. De resto é isso, nossas redes sociais estão aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Espero você comentando no vídeo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal aí do nada. Fui!